Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Tem muita gente me pedindo para falar do Augusto Aras e da narrativa de que o procurador está querendo acabar com a Lava Jato. É complicado falar disso porque, sinceramente, eu ainda não entendi qual é o real objetivo do Aras. E quando falo isso, é porque não existe meio termo. Ou ele, ao contrário da narrativa da extrema imprensa, está, na verdade, contribuindo para aprimorar e turbinar a Operação Lava Jato, ou ele é um infiltrado para, de fato, melar tudo. Se analisarmos de forma pragmática, o que vemos é a Lava Jato trabalhando como nunca e finalmente chegando na alta cúpula do PSDB. Por outro lado, tivemos que assistir na semana passada o Procurador-Geral da República fazendo uma live em um canal do PT, conversando com advogados de réus que já foram investigados pela Lava Jato, entre eles o Cacai, e ainda dizendo que o lavajatismo há de ser superado pelo antigo enfrentamento à corrupção. Sendo que, como sabemos, antes da Lava Jato, esse tal antigo enfrentamento à corrupção era, na verdade, o não enfrentamento à corrupção. Era a total impunidade. E não dá para, em um primeiro momento, ver uma live dessa e não desconfiar das intenções do Augusto Aras. Porém, temos que nos atentar que ele usou o termo lavajatismo. E por mais que seja um neologismo, sua semântica faz toda a diferença. Normalmente, quando se coloca a terminação ismo, é porque a coisa se desviou. Por exemplo, a palavra moral significa algo bom. Já a palavra moralismo representa um desvio da moral, visto que o moralismo coloca a moral como valor universal em detrimento de outros valores existentes. Da mesma forma, lavajatismo seria um desvio da Lava Jato. E você já vai entender por que o PGR usou esse termo. Hoje a conhecida República de Curitiba tem 350 terabytes de informações de cerca de 38 mil pessoas. Sendo assim, Augusto Aras exigiu aos procuradores da Lava Jato que compartilhassem com a PGR esses dados colhidos pela operação. Exigência essa que foi chancelada pelo presidente do STF. Aí fica a pergunta, quem são essas 38 mil pessoas? Por que raios esses dados não poderiam ser compartilhados com a PGR, uma vez que é o órgão que coordena todo o Ministério Público e que atua no âmbito da Lava Jato dentro do Supremo Tribunal Federal? Por que raios manter isso em segredo? Temos que entender que um banco de dados desse tamanho significa poder. Significa conceder a uma panelinha de procuradores de Curitiba grande força de manipulação contra possíveis adversários. Pois se existem provas, o melhor seria fazer logo as denúncias cabíveis para que um juiz possa julgá-las. Ou então compartilhar esses dados com a PGR, como Aras solicitou, o que não influenciaria em nada o andamento das investigações, tanto presentes como as futuras. Bom, só que nesta segunda-feira o ministro Edson Fachin revogou a decisão anterior do Toffoli que determinava o acesso por parte da PGR a todas as informações da Operação Lava Jato. Lembrando que o Fachin é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O que representa que a panelinha de Curitiba, com seus procuradores ligados ao Moro e reunidos em torno de um nítido projeto político, continuam sendo os únicos agentes públicos com acesso a informações sobre milhares de cidadãos que sequer têm ideia de como tais informações financeiras e pessoais foram parar nas mãos destes procuradores. Não existe qualquer motivo coerente para que esse material não seja compartilhado com a PGR, a não ser que a intenção seja usá-lo como um instrumento de pressão e chantagem dentro de um projeto de poder político. Nesse caso, o lavajatismo é justamente deixar de ser uma operação que tão somente combate a corrupção para se transformar em uma estratégia político-eleitoral baseado em investigações seletivas de alvos que possam contribuir mais para os anseios políticos deste grupo minoritário de procuradores. Tanto que, coincidentemente, só foi o Sérgio Moro sair do Ministério da Justiça que o tucanato deixou de ser poupado pela operação. Aí eu te pergunto, o PGR quer desarticular esse lavajatismo para assim aprimorar a Lava Jato?
Ou ele quer minar a operação, porque na verdade é um agente infiltrado do Zé Dirceu? Eu particularmente acredito mais na primeira hipótese, mas como eu não coloco a minha mão no fogo por um sujeito que tem um passado meio duvidoso quanto às preferências políticas e que hoje faz live com o Cacai, eu também não descarto a segunda hipótese. No entanto, saindo dessa dimensão especulativa, o que estamos vendo é a Polícia Federal trabalhando como há muito tempo a gente não via. Só na quinta-feira, o secretário de Transportes do governo Dória, Alexandre Baldi, foi preso na operação que apura desvios na saúde envolvendo órgãos federais. A Polícia Federal também cumpriu 6 mandados de busca e apreensão em uma investigação de supostos crimes de fraudes a licitações, associação criminosa, corrupção e peculato envolvendo a gestão do prefeito Bruno Covas. Os contratos sob suspeita ultrapassaram 11 milhões de reais em recursos federais para o combate à pandemia. A PGR também juntou provas que podem colocar o Witzel como o chefe do esquema do Covidão do Rio de Janeiro. E tudo isso aconteceu no mesmo dia. A verdade é que a narrativa de que o Bolsonaro, através do Aras, quer acabar com a Lava Jato, foi criada pela extrema imprensa e promovida à exaustão por toda a turma da prudência e sofisticação, que inclusive usa o termo Lava Jato ao invés de lavajatismo, como disse o PGR. Mas basta analisarmos os acontecimentos concretos que percebemos que quem está acabando com a Lava Jato não é o Aras, mas sim os ministros do Supremo Tribunal Federal, que além do histórico de obstáculos impostos contra a operação, como o fim da prisão em segunda instância e a anulação das sentenças onde o réu delator falou depois do réu delatado, agora tentam uma manobra para deixar o Lula elegível. Na terça-feira, em meio a toda a comoção da explosão lá no Líbano, a segunda turma do STF decidiu retirar a delação do Palocci da ação em que o Lula é acusado de receber um imóvel de 12 milhões de reais da Odebrecht para sediar o Instituto Lula. A segunda turma do STF é formada por 5 ministros: Lewandowski, Gilmar Mendes, Fachin, Carmen Lúcia e o Celso de Mello. Mas a decisão se deu por 2 votos a 1. Lewandowski e Gilmar votaram a favor do bandido de 9 dedos e Fachin votou contra. Mas o curioso é que a Carmen Lúcia e o Celso de Mello faltaram à sessão. Eles faltaram em um julgamento virtual. Você entendeu? Eles estavam no conforto de suas casas, em quarentena, visto que são do grupo de risco, mas resolveram não conectar seus celulares ou computadores. E como se não bastasse, 1 hora depois do julgamento, a Carmen Lúcia, não a Carmen Miranda, ela aparece na sua posse virtual como ministra substituta no TSE, como se nada tivesse acontecido. Mas enfim, como muito bem pautado ontem pelo Jornal da Cidade, depois do julgamento favorável do Lula, o colunista Raul Antônio Capote do jornal estatal cubano O Grama relembrou as palavras do atual ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Palavras essas que foram ditas no encerramento do 25º encontro do Foro de São Paulo em julho de 2019, em Caracas. Abre aspas para o ditador. Lula preso sob falsas acusações e escandalosas armadilhas judiciais é o exemplo de até onde podem chegar os inimigos da esquerda. Fecha aspas. E naquela reunião do Foro de São Paulo, em sua principal pauta ficou estabelecida a recomendação de que os países pertencentes ao Foro promovam comitês em prol da liberdade do Lula, o que incluía articulação política e jurídica envolvendo juristas brasileiros e de renome internacional com a finalidade de anular o julgamento. Como falei, a reunião foi em julho e em novembro o STF acabou com a prisão em segunda instância, que teve como resultado a soltura do Lula e do Zé Dirceu. O mesmo Zé Dirceu que disse que eles iriam tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Depois começamos a presenciar o STF promovendo as ações para calar os conservadores nas redes sociais. O inquérito inconstitucional das fake news
nada mais é do que uma forma de preparar o território nacional para a retomada de um projeto de poder ligado ao Foro de São Paulo. E para isso é necessário impedir que outro presidente seja eleito como foi o Bolsonaro, sem dinheiro e sem apoio da grande mídia, contando apenas com o engajamento popular nas redes sociais. E agora, essa semana, vimos a movimentação do STF que pode deixar o criminoso de 9 dedos elegível nas próximas eleições. Isso sem falar na denúncia do Alan dos Santos, que, segundo ele, os togados já estavam com um plano arquitetado para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Analisando tudo isso, fica muito óbvio que o Olavo de Carvalho tem razão. O Foro de São Paulo, através da nossa Suprema Corte, continua conduzindo os rumos da República. E o triste é que o presidente que foi eleito para combater o comunismo não pode fazer nada. E os generais de pantufas, que até poderiam fazer algo, provavelmente devem achar que tudo isso não passa de uma teoria da conspiração de bolsonaristas delirantes. Bolsonaristas esses que, mesmo sendo duramente perseguidos por togados que mandam e desmandam no país, permanecem fiéis e esperançosos com o presidente que ajudaram a eleger. O que eu me pergunto é, cadê a CPI do Foro de São Paulo? Por que o Eduardo Bolsonaro nunca mais falou nada sobre isso? Enfim, Jair Bolsonaro é o melhor e mais bem intencionado presidente que esse país já teve desde a redemocratização. Estou fechado com ele até 2026. Mas infelizmente, um plano sombrio está sendo cumprido à risca bem debaixo do seu nariz. E se algo não for feito... Agora não é para o Lula livre. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E como você sabe, a perseguição aos canais conservadores está cada vez mais acirrada. Então, se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e o Parler, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!